Atualmente, os cientistas exploraram apenas o 3% do que existe nos oceanos. Ainda assim, já encontraram as montanhas mais altas do mundo, os vales mais profundos, lagos e cataratas submarinas. Pelo que parece, no lugar que considerávamos mais inóspito em nosso planeta, existe mais vida, diversidade e densidade que em uma selva tropical. Neste episódio, te convidamos a submergir no mundo oculto nas profundezas dos oceanos. Quando Buzz Aldrin, o astronauta que estava viajando nas Apollo, olhou para a Terra, ele tirou uma foto. Essa foto percorre o mundo inteiro. A grande bola azul. O próprio Carl Sagan, ao escrever o livro dele, ele, ao olhar para a Terra, olhar para a foto, olhar para essa imagem, ele chamou de pálido ponto azul. A Terra é o planeta chamado de Terra, mas totalmente coberto quase que de água. Os oceanos são fantásticos do ponto de vista biológico pela sua capacidade e multiplicidade da vida. Cuando comparamos la tierra seca, lo que nosotros vemos normalmente, con las profundidades marinas, muchas veces nosotros pensamos en el mar pues simplemente en lo que vemos, en la superficie un montón de agua, pero realmente si pudiéramos introducirnos y ver lo que hay, veríamos que es tan variable o más como lo que vemos en tierra. Desde varios puntos de vista. La geografía submarina, las montañas que podemos encontrar, las profundidades marinas, las fosas, son más grandes, son más altas y más profundas que cualquier cosa que podemos encontrar en tierra. Y por otro lado, lo que es la biodiversidad, los organismos vivos que se encuentran en el mar, son mucho más variables y mucho más abundantes que lo que vemos en tierra. Lo que pasa es que como no los vemos, muchas veces no somos conscientes, pero en el océano hay muchísimas más especies que en tierra. La inmensa mayoría de ellas no están descubiertas, conocemos apenas unos cientos de miles de especies marinas, pero se calcula que hay millones de especies desconocidas. E não somente no número de espécies, sino no tipo de organismos que encontramos. Olha, ainda tem muito para conhecer. Talvez a quantidade a ser conhecida talvez seja igual ao que a gente já conhece. Ainda tem muita coisa desconhecida. Você tem 3/4 do planeta são oceanos, então oceanos profundos inclusive. Então você tem muita coisa ainda a ser descoberta, muitos ecossistemas que ainda estão sendo descobertos, novos. Acabamos de descobrir agora, alguns meses atrás, um ecossistema novo no norte do Brasil. Foram descobertos agora, acho que no Mediterrâneo, foram descobertos novos ecossistemas profundos. Então tem muita coisa a ser descoberta e eu acho que o mar e os oceanos têm um grande potencial de pesquisa científica, não só para comportamento e reprodução de animais, mas também para fins medicinais. A gente tem muita coisa para descobrir. Existe um universo lá esperando exatamente pessoas, estudantes, gente que queira buscar esse tipo de conhecimento. Seres que a gente pensa somente nos livros, talvez em outros planetas, eles estão lá nos oceanos, nos esperando, nos aguardando, exatamente para que a gente descubra, para que a gente veja a beleza, a maravilha que tem lá disponível para toda a nossa humanidade. Uma imensidão repleta de mistérios. Embora os oceanos estejam comumente divididos em 5 partes, eles são um corpo contínuo de água que cobre uma área de 360 milhões de quilômetros quadrados, constituindo 71% da nossa superfície. Mas além de vastos, os oceanos são extraordinariamente profundos. O seu ponto mais fundo está a 11 quilômetros da superfície. Isso quer dizer que o Everest, a montanha mais alta terrestre, ficaria completamente submergida neste local.
Quando nos deparamos com estas incríveis dimensões, é difícil não perguntar: quanto ainda nos resta conhecer? Quais são os enigmas que este rico ambiente marinho possui? Not too long ago, Malaysian Airlines Flight 370 disappeared somewhere down in the southern part of the Indian Ocean. And immediately after that, there was a huge search to try to find out what happened. A large part of that search has involved scanning the bottom of the ocean in that area. One of the reasons that the bottom of the ocean has to be scanned there to try to figure out what's going on is because we really didn't have any kind of detailed idea of what's going on down at the bottom of the ocean there. They've found a few interesting things actually as they've gone along, but they haven't found the aeroplane, unfortunately. The point is this: the Earth's surface, we think of it as being quite thoroughly explored. And that's true probably for most of the land areas. But down there in the bottom of the ocean, there's very little that we know. We have some sort of general ideas about the structures that are down there, but we don't have a detailed understanding. We don't know the detailed geography down there, and we don't have a detailed knowledge of the organisms that live down there. It's one of the things that makes studying the oceans so interesting. There's something new, it seems, to be found by anybody who cares to go down there and simply look. The problem is getting down there to look is a difficult undertaking. It's a challenging place to work. I think one thing is expense. I mean, in many parts of the ocean are very deep. Once you get offshore, it gets very expensive. So just the logistics of doing the research is expensive. Inshore research is easier, so it's easier to do inshore research, and it's also the area more impacted by man. So I would say the expense and logistics are two things when you're studying the ocean. It's just an overall, I mean, what is it? 70% of the globe or more covered by the oceans. You know, if you fly on a plane from Australia to North America, you're flying over the Pacific Ocean for something like 13 hours of jet time. They're huge. The oceans are huge. So the challenge of scale as well is just huge. We're dealing with very large oceans. We have very interesting parts of the ocean that are very hard to access. Antarctica, for instance. I worked in Australia for many years, and Australia has a big Antarctic program. Well, you're getting on big ships. You're sailing for weeks to get to your research areas and to do your research under very harsh conditions. But no, it's interesting, you get down there and you've got thriving communities of organisms. So distance, expense, and just the logistics of going to some of these areas make studying the ocean challenging. Então você tem o problema da tecnologia, o problema do investimento e o problema do interesse da própria população. Isso fez com que o universo que existe no oceano, fantástico em vida, fantástico em todas as aplicações que a gente possa ter, acaba ficando em segundo plano, mais por sociedades, mais por equipes, mais por grupos de pesquisa e não por uma iniciativa global humana. E o contrário você vê na corrida espacial. No espaço você tem todo um projeto de população, de planeta querendo se comunicar, quando na verdade nós temos no oceano um verdadeiro universo por descobrir. Aliado a isso, nós temos as dificuldades físicas, tanto como no espaço, a pressão, a dificuldade salina, os microcomponentes, a própria densidade da água, os elementos sedimentares que estão ali presentes, elas entopem equipamento, elas acabam por causar tantos prejuízos que a quantidade de dinheiro necessária para manter essa pesquisa atuante, ela acaba se tornando, quem sabe, vamos pensar de novo, vamos pensar melhor em como nós vamos fazer essa busca. Mas ela é fantástica. 99% da biosfera da Terra está nos oceanos, ou seja, de todos os lugares que os seres vivos habitam neste planeta, apenas 1%
é terra firme. Desde suas áreas mais remotas e esquecidas até as regiões costeiras mais cheias de vida, podemos encontrar na água salgada inúmeros exemplos das maravilhas que habitam nos oceanos. Organismos e formas de vida que, inclusive, são indispensáveis para a subsistência humana. Os oceanos, eles são importantíssimos para a vida do planeta Terra, né? A maior parte do nosso planeta é água, né? Então, tem aquela música que fala Terra, planeta, água, porque realmente o oceano cobre a maior parte do nosso planeta, né? E ele realmente é muito importante, porque existem dentro do oceano organismos que regulam o equilíbrio do oceano e que também regulam o equilíbrio do nosso planeta, né? E uma grande maioria dos quais são desconhecidos, né? Muitas vezes as pessoas conhecem um pouco do quê? Dos peixes, né? Porque às vezes as pessoas se alimentam de peixes, conhecem de mamíferos como as baleias e os golfinhos, que são animais inteligentes, bonitos, grandes, que chamam a atenção, né? E dos animais menores, muitas vezes não se conhece muita coisa, né? E quando a gente fala do oceano também, a gente esquece que a maior parte do oceano compreende grandes profundidades. E nessas grandes profundidades, estudar os organismos é muito mais complicado. Nosotros en tierra, entre los animales, estamos acostumbrados a ver unos cuantos, pocas decenas de tipos distintos. Nosotros vemos los vertebrados, que tienen más o menos una estructura todos la misma, los artrópodos, los insectos, las arañas, luego vemos los gusanos, tenemos unos tipos determinados. En el océano eso es mucho más variable y mucho más interesante, o al menos tan interesante como lo que vemos en tierra. En el océano, por ejemplo, tenemos animales que parecen plantas. Tenemos los corales, que con nosotros cuando los miramos pues, nos parecerían pues, plantas o incluso rocas, pero son animales. Tenemos gusanos que parecen flores. Pues el cuerpo del gusano está enterrado en tierra y lo que sale son las branquias, que son de colores, y cuando uno lo ve parece una flor. Tenemos montones de organismos microscópicos que forman parte del fitoplancton, que es el que hace la fotosíntesis, sería el equivalente de las plantas, y el zooplancton, que serían animalitos microscópicos que se comen a esas plantitas, pero que en realidad no son plantas, porque se mueven, tienen sus flagelos y se mueven. Es una mezcla extraña entre lo que nosotros consideramos un animal y una planta. Todo eso lo podemos encontrar en el océano. Os grupos de seres vivos nos oceanos são divididos em 3 grupos: plâncton, nécton e bento. Nécton são aqueles animais que conseguem nadar, se locomover por conta própria, como os peixes maiores, baleias, tubarões, golfinhos. O nécton, esse é o nécton. O bento, ele compreende animais que vivem próximos do assoalho marinho, ou vivem presos no assoalho, por exemplo, como os corais, como vermes do tipo poliquetas, ou caminham no fundo, como, por exemplo, estrelas do mar, ou caranguejos, lagostas, etc. E o plâncton é definido como um grupo de animais que são, de organismos, né? Porque aí nós temos animais e vegetais. Então é um grupo de organismos que flutuam. Eles não têm capacidade de nadar contra a corrente, então eles são levados ao sabor da corrente. O plâncton ele é classificado em 2 grupos, por sua vez. O zooplâncton, que é aquele que compreende organismos que não fazem fotossíntese, então seriam definidos mais como animais ou protistas, enquanto tem o fitoplâncton, que são aqueles que fazem a fotossíntese, né? No zooplâncton a gente tem uma série de organismos pequenininhos, muitos organismos microscópicos ou macroscópicos, mas de pequenas dimensões. A gente tem as águas-vivas ou as medusas, né, que são bem conhecidas, fazem parte do plâncton também. Uma série de larvas de peixe, então muitos peixes passam na fase larval, eles fazem parte do plâncton. E também uma série de outros organismos, por exemplo, os crustáceos, são mais conhecidos, por exemplo, os caranguejos, as siris, as lagostas, mas muita gente nem ouviu falar que existem crustáceos pequenininhos, de alguns milímetros ou menos, que são chamados de microcrustáceos, e eles fazem parte do zooplâncton. E qual que é a importância do plâncton para o oceano e para a atmosfera da Terra? O fitoplâncton é responsável pela produção do oxigênio do nosso planeta, né? Ele é o grande produtor do oxigênio do nosso planeta e também consome, né, o gás carbônico, né? E o zooplâncton e o fitoplâncton juntos servem de alimento para uma série de animais no mar.
Então, os menorzinhos são comidos pelos maiores, que são comidos pelos outros, que são comidos pelos outros. Então, é uma cadeia alimentar, né? Na verdade, mais uma teia alimentar que a gente tem. E no qual, então, todos esses organismos são bastante importantes. Una característica que tienen los océanos que es diferente de lo que vemos en tierra es que toda esa biodiversidad está muy concentrada en determinados lugares. Gran parte del fondo marino no tiene apenas vida y eso es lógico porque no tiene fuente de energía. En las profundidades marinas no llega la luz del sol, por lo tanto no tenemos producción, no tenemos fotosíntesis y apenas hay organismos que puedan vivir en esas condiciones. Los poquitos que hay son animales que llamaríamos carroñeros. Son unos pocos peces, algunos invertebrados que viven de lo que cae de arriba, de los restos de comida que puedan conseguir de la parte superior, de eso viven. Sin embargo, en las zonas donde sí tenemos producción, que es en la superficie del mar, en las costas, ahí es como que se acumula y ahí tenemos una biodiversidad increíble en algunas zonas, como por ejemplo serían los arrecifes de coral, otras zonas como pueden ser los manglares, determinados tipos de ecosistemas costeros que se consideran los más productivos y los más diversos en cuanto a diferentes organismos que conviven allí. Dentro da diversidade que vemos nos oceanos, encontramos lugares e criaturas improváveis. A escuridão pela carência da luz do sol, que foi filtrada por metros e metros de partículas, constitui um ambiente aparentemente inóspito. Quem poderia viver em tais condições hostis? Frio, pressão, escuridão. Mas inclusive nestes ambientes, em sua maioria ainda desconhecidos ao ser humano, o oceano mantém ocultas criaturas surpreendentes. Evidências que inclusive poderiam nos fazer questionar as condições que até o momento tínhamos como fundamentais para a existência de vida na Terra, como por exemplo a fotossíntese. Entre los ecosistemas marinos hay unos que son especiales porque son los únicos ecosistemas en todo el planeta que no dependen de la luz solar. Antes comentaba que la mayor parte del fondo marino está desierto porque no hay fuente de energía. Bueno, pues hay una excepción a eso. En determinados lugares del fondo marino, que son lugares donde coincide que hay magma, lava, cerca de la superficie, y entonces esa lava sale por fisuras o por pequeños huecos, calentando el agua a su alrededor y depositando minerales de muchos tipos. Eso es lo que se llaman las fumarolas, lo que los científicos llaman las fumarolas, que hay de distintos tipos, están las blancas, las negras, dependiendo del tipo de minerales que salen primordialmente. En esas zonas, los científicos recientemente, en 1977, descubrieron que hay unos ecosistemas muy ricos, con mucha vida, muchísimos organismos concentrados en una zona muy pequeña, pero de muy pocas especies diferentes y cosas completamente distintas de lo que se encuentran en otros lugares. Y lo que descubrieron es que esos ecosistemas, el primer eslabón del ecosistema, son unas bacterias que se llaman arqueobacterias que no dependen de la luz solar. No utilizan la luz solar para crecer, para reproducirse, sino que utilizan un proceso similar que se llama quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis, porque la energía la sacan de sustancias minerales, de algunas sustancias químicas que hay en el agua en esas condiciones. Ellos de ahí extraen la energía que necesitan para crear materia orgánica, para crecer, para reproducirse. Entonces ese es el primer eslabón. Luego tenemos algunos animales que se alimentan de esas bacterias y como hay grandes cantidades pueden también crecer y reproducirse en grandes cantidades. Tenemos unos gusanos gigantes que son famosos en estas fumarolas. Hay también un tipo de gambas especiales que solamente se encuentran en esas zonas, que se pueden encontrar en abundancias de miles de animales por metro cuadrado. Son concentraciones increíbles y son unos ecosistemas pues son muy especiales porque no se da esa circunstancia en ningún otro lugar de la Tierra. There's so many different environments in the ocean. So we might have the shallow warm seas, or here we are in Iceland where you've got shallow cold seas going down into deep ocean. Huge fisheries around here, for instance, lots of people making a living in the very productive oceans here. But then you can go to areas where we know even less. Recently I came across information about deep reefs in Hawaii, for instance. In Hawaii they have these like deep, in very deep water, again we know very little about them.
If you go even deeper, so I guess I was a school kid when they discovered the deep ocean vents, hydrothermal vents, and that was just like, that really rewrote the textbooks and said, if the sun went out, life on Earth as we know it would largely cease to exist, but those things would, keep pumping away down there, and they have that whole community of, as you mentioned, chemosynthesis rather than photosynthesis. So there's an example of down in very cold, very deep water of these deep ocean vents pouring hot water and creating a whole ecosystem based on chemistry and bacteria and microorganisms and a unique suite of organisms associated with that. Have you ever wondered how they're colonized? I mean, there's lots of questions we don't know. How can, there might be a deep ocean vent community here and one way over there and one over there. Well, how do the organisms get through the frigidly cold water that are adapted from one to the other? I don't know if that's a question we can answer. So there's fascinating things about the deep ocean, very difficult to study, and because it's a challenging environment. Eu acredito que à medida que se for possível, você tem instrumentos para sondar partes mais profundas do oceano, vamos realmente conhecer organismos que a gente nem imagina, talvez, espécies que são desconhecidas do homem, né? A gente vê que até na Terra aqui, a gente não conhece tudo, né? Em termos de insetos, que é um grupo super bem conhecido de todo mundo, mas estima-se que estão cerca de 2 milhões de espécies. A gente não conhece quase nada dessas espécies, né? Quer dizer, conhece algumas espécies próximas, mas o que diz que ainda falta muito estudo, né? E o problema é aquele que o homem, infelizmente, está destruindo muitos ecossistemas, né? Antes que a gente consiga realmente conhecer melhor esses organismos. Pela sua considerável magnitude e por muito mais, os oceanos são um elemento constitutivo vital para o funcionamento ótimo do nosso planeta. Mas diante os desafios que ameaçam hoje o indispensável equilíbrio neste inexplorado ambiente, existe um tão iminente que se faz urgente: a irresponsável ação humana. We've learned a lot and we know a lot. There is a lot we don't know. I've heard it said that we know more about the dark side of the moon than we do about the deep ocean. When you take the deep ocean, for instance, there is a lot that has been unexplored. So there's a lot we have yet to learn. And the more we study the ocean ecosystem, the more we're learning how it works, how it responds to things like stress. There is a growing There's a growing problem with things like pollution and world fisheries that are stressing the oceans tremendously. Essa questão é uma questão complexa, mas envolve dois atores, que é o público e o privado. Quer dizer, o privado é muito simples para as pessoas entenderem, que é aquela pessoa que pega uma guimba de cigarro, ou um canudinho, uma tampa de garrafa, um saco plástico, enfia na areia e some da vista dela. Ela não sabe que aquele resíduo que está sendo incorretamente colocado na areia vai matar um animal marinho. Então, porque as pessoas às vezes acham que só o poder público é que tem a capacidade de mudar alguma coisa. Não, nós temos a capacidade de fazer melhor e não fazer esse tipo de coisa. Não jogar o cotonete, o fio dental no vaso sanitário, que isso vai acabar indo para os oceanos. Então, tem várias coisas que as pessoas podem fazer para evitar essa poluição, que é considerável. Mas a questão de poluição dos oceanos, ela envolve, lógico, os governos, os países, né, que hoje é um grande problema. Você tem poluição marinha de variadas coisas, né? Você tem óleo, você tem metais pesados, você tem uma série de poluições que estão afetando consideravelmente. Outro problema é a pesca. Existe uma pesca que é predatória, existe a sobrepesca. A pesca predatória é aquela pesca que é feita de forma incorreta, ilegal na maioria das vezes. E a sobrepesca é a pesca feita de forma correta, porém acima do limite que uma espécie tem de se autorrepor na natureza. Então, essa junção dessas dois tipos de pesca estão acabando, limpando os oceanos. Hoje, eu diria que 80% das espécies que a gente gosta de comer, que a gente come, estão em declínio acentuado.
algumas mais, outras menos, mas com certeza 80% já está bastante ameaçada. Então você tem garoupas, badédios, chernes, namorados, uma série de peciobas, uma série de peixes que você vai na peixaria e gosta de comer, já estão em declínio acentuado. Isso provocado pela ganância humana, pelo excesso, pela falta de controle, uma série de coisas. The challenge with shallow waters is because the impact of man is so much more with either reclaiming and building and maybe removing things like mangrove forests and building resorts or golf clubs or golf courses, whatever. That's all stressing the environment. World fisheries has been a big issue for many years. People are just wondering, how long can the ocean sustain what we're doing? And especially some areas are more challenged than others with overfishing. That's an ongoing big problem. I think the modern generation is much more environmentally aware even than when I was young. And so I think it's good because people are more concerned about their environment and as the human race, we need to take care of our environment. That's something we need to do. We have that responsibility. And I think the younger generation is better at being aware of those needs in the ocean, for instance. Evidentemente que a gente vem tentando melhorar. Acho que a humanidade está já consciente com relação a esse problema. O que falta, eu acho, é um pouco do individual, de achar que só você não ajuda. Não, você pode ajudar. A soma de muitas pessoas ajudando melhora um pouco, de alguma forma. Então, eu acho que cada um pode fazer sua parte, sim, mas eu acho que os governos precisam entender melhor a necessidade de você ter uma coisa mais sustentável para que daqui a 20, 30 anos você continue fazendo o que você faz e a natureza esteja adequada e saudável. Senão você vai acabar com a natureza, daqui a 20 anos não tem mais natureza nenhuma. Isso prejudica uma série de ações humanas. Under very harsh conditions. But no, it's interesting, you get down there and you've got thriving communities of organisms. So distance, expense, and just the logistics of going to some of these areas make studying the ocean challenging. Então você tem o problema da tecnologia, o problema do investimento e o problema do interesse da própria população. Isso fez com que o universo que existe no oceano, fantástico em vida, fantástico em todas as aplicações que a gente possa ter, acaba ficando em segundo plano, mais por sociedades, mais por equipes, mais por grupos de pesquisa e não por uma iniciativa global humana. E o contrário você vê na corrida espacial. No espaço você tem todo um projeto de população, de planeta querendo se comunicar, quando na verdade nós temos no oceano um verdadeiro universo por descobrir. Aliado a isso, nós temos as dificuldades físicas, tanto como no espaço, a pressão, a dificuldade salina, os microcomponentes, a própria densidade da água, os elementos sedimentares que estão ali presentes, elas entopem equipamento, elas acabam por causar tantos prejuízos que a quantidade de dinheiro necessária para manter essa pesquisa atuante, ela acaba se tornando, quem sabe, vamos pensar de novo, vamos pensar melhor em como nós vamos fazer essa busca. Mas ela é fantástica. 99% da biosfera da Terra está nos oceanos, ou seja, de todos os lugares que os seres vivos habitam neste planeta, apenas 1% é terra firme.
desde suas áreas mais remotas e esquecidas até as regiões costeiras mais cheias de vida, podemos encontrar na água salgada inúmeros exemplos das maravilhas que habitam nos oceanos. Organismos e formas de vida que, inclusive, são indispensáveis para a subsistência humana. Os oceanos, eles são importantíssimos para a vida do planeta Terra, né? A maior parte do nosso planeta é água, né? Então tem aquela música que fala Terra, planeta, água, porque realmente o oceano cobre a maior parte do nosso planeta, né? E ele realmente é muito importante, porque existem dentro do oceano organismos que regulam o equilíbrio do oceano e que também regulam o equilíbrio do nosso planeta, né? E uma grande maioria dos quais são desconhecidos, né? Muitas vezes as pessoas conhecem um pouco do quê? Dos peixes, né? Porque às vezes as pessoas se alimentam de peixes, conhecem de mamíferos como as baleias e os golfinhos, que são animais inteligentes, bonitos, grandes, que chamam a atenção, né? Y dos animales menores en el mar son mucho más variables y mucho más abundantes que lo que vemos en tierra. Lo que pasa es que como no los vemos, muchas veces no somos conscientes, pero en el océano hay muchísimas más especies que en tierra. La inmensa mayoría de ellas no están descubiertas, conocemos apenas unos cientos de miles de especies marinas, pero se calcula que hay millones de especies desconocidas. Y no solamente en el número de especies, sino en el tipo de organismos que encontramos. Olha, ainda tem muito para conhecer. Talvez a quantidade a ser conhecida talvez seja igual ao que a gente já conhece. Ainda tem muita coisa desconhecida. Você tem 3/4 do planeta são oceanos, então oceanos profundos inclusive. Então você tem muita coisa ainda a ser descoberta, muitos ecossistemas que ainda estão sendo descobertos, novos. Acabamos de descobrir agora, alguns meses atrás, um ecossistema novo no norte do Brasil. Foram descobertos agora, acho que no Mediterrâneo, foram descobertos novos ecossistemas profundos. Então tem muita coisa a ser descoberta e eu acho que o mar e os oceanos é um grande potencial de pesquisa científica, não só para comportamento e reprodução de animais, mas também para fins medicinais. A gente tem muita coisa para descobrir. Existe um universo lá esperando exatamente pessoas, estudantes, gente que queira buscar esse tipo de conhecimento. Seres que a gente pensa somente nos livros, talvez em outros planetas, eles estão lá nos oceanos, nos esperando, nos aguardando, exatamente para que a gente descubra, para que a gente veja a beleza, a maravilha que tem lá disponível para toda a nossa humanidade. Uma imensidão repleta de mistérios. Embora os oceanos estejam comumente divididos em 5 partes, eles são um corpo contínuo de água que cobre uma área de 360 milhões de quilômetros quadrados, constituindo 71% da nossa superfície. Mas além de vastos, os oceanos são extraordinariamente profundos. O seu ponto mais fundo está a 11 quilômetros da superfície. Isso quer dizer que o Everest, a montanha mais alta terrestre, ficaria completamente submergida neste local. Quando nos deparamos com estas incríveis dimensões, é difícil não perguntar: quanto ainda nos resta conhecer? Quais são os enigmas que este rico ambiente marinho possui? Not too long ago, Malaysian Airlines Flight 370 disappeared somewhere down 71% da nossa superfície. Mas além de vastos, os oceanos são extraordinariamente profundos. O seu ponto mais fundo está a 11 quilômetros da superfície. Isso quer dizer que o Everest, a montanha mais alta terrestre, ficaria completamente submergida neste local. Quando nos deparamos com estas incríveis dimensões, é difícil não perguntar: quanto ainda nos resta conhecer? Quais são os enigmas que este rico ambiente marinho possui? Not too long ago, Malaysian Airlines Flight 370
disappeared somewhere down in the southern part of the Indian Ocean. And immediately after that, there was a huge search to try to find out what happened. A large part of that search has involved scanning the bottom of the ocean in that area. One of the reasons that the bottom of the ocean has to be scanned there to try to figure out what's going on is because we really didn't have any kind of detailed idea of what's going on down at the bottom of the ocean there. They've found a few interesting things actually as they've gone along, but they haven't found the aeroplane, unfortunately. The point is this: the Earth's surface, we think of it as being quite thoroughly explored. And that's true probably for most of the land areas. But down there in the bottom of the ocean, there's very little that we know. We have some sort of general ideas about the structures that are down there, but we don't have a detailed understanding. We don't know the detailed geography down there, and we don't have a detailed knowledge of the organisms that live down there. It's one of the things that makes studying the oceans so interesting. There's something new, it seems, to be found by anybody who cares to go down there and simply look. The problem is getting down there to look is a difficult undertaking. It's a challenging place to work. I think one thing is expense. I mean, in many parts of the ocean are very deep. Once you get offshore, it gets very expensive. So just the logistics of doing the research is expensive. Inshore research is easier, so it's easier to do inshore research, and it's also the area more impacted by man. So I would say the expense and logistics are two things when you're studying the ocean. It's just I mean, what is it? 70% of the globe or more covered by the oceans. You know, if you fly on a plane associated with that, you know, have you ever wondered how they're colonized? I mean, there's lots of questions we don't know. How can, you know, there might be a deep ocean vent community here and one way over there and one over there. Well, how do the organisms get through the frigidly cold water that are adapted from one to the other? I don't know if that's a question we can answer. So there's fascinating things about the deep ocean, very difficult to study, and because it's a challenging environment. Eu acredito que à medida que se for possível, você tem instrumentos para sondar partes mais profundas do oceano, vamos realmente conhecer organismos que a gente nem imagina, talvez, espécies que são desconhecidas do homem, né? A gente vê que até na Terra aqui, a gente não conhece tudo, né? Em termos de insetos, que é um grupo super bem conhecido de todo mundo, mas estima-se que estão cerca de 2 milhões de espécies. A gente não conhece quase nada dessas espécies, né? Quer dizer, conhece algumas espécies próximas, mas o que diz que ainda falta muito estudo, né? E o problema é aquele que o homem, infelizmente, está destruindo muitos ecossistemas, né? Antes que a gente consiga realmente conhecer melhor esses organismos. Pela sua considerável magnitude e por muito mais, os oceanos são um elemento constitutivo vital para o funcionamento ótimo do nosso planeta. Mas diante os desafios que ameaçam hoje o indispensável equilíbrio neste inexplorado ambiente, existe um tão iminente que se faz urgente: a irresponsável ação humana. We've learned a lot and we know a lot. There is a lot we don't know. I've heard it said that we know more about the dark side of the moon than we do about the deep ocean. When you take the deep ocean, for instance, there is a lot that has been unexplored. So there's a lot we have yet to learn. And the more we study the ocean ecosystem, the more we're learning how it works, how it responds to things like stress. There's a growing problem with things like pollution and world fisheries that are stressing the oceans tremendously. Essa questão é uma questão complexa, mas envolve dois atores, que é o público e o privado. Quer dizer, o privado é muito simples para as pessoas entenderem, que é aquela pessoa que pega uma guimba de cigarro, ou um canudinho, uma tampa de garrafa, um saco plástico, enfia na areia e some da vista dela. Ela não sabe que aquele resíduo que está sendo incorretamente colocado na areia vai matar um animal marinho. Então,
Porque as pessoas às vezes acham que só o poder público é que tem a capacidade de mudar alguma coisa. Não, nós temos a capacidade de fazer melhor e não fazer esse tipo de coisa. Não jogar um cotonete. Conhece quase nada dessas espécies, né? Quer dizer, conhece algumas espécies próximas, mas o que diz que ainda falta muito estudo, né? E o problema é aquele que o homem, infelizmente, está destruindo muitos ecossistemas, né? Antes que a gente consiga realmente conhecer melhor esses organismos. Pela sua considerável magnitude e por muito mais, os oceanos são um elemento constitutivo vital para o funcionamento ótimo do nosso planeta. Mas diante os desafios que ameaçam hoje o indispensável equilíbrio neste inexplorado ambiente, existe um tão iminente que se faz urgente: a irresponsável ação humana. We've learned a lot and we know a lot. There is a lot we don't know. I've heard it said that we know more about the dark side of the moon than we do about the deep ocean. When you take the deep ocean, for instance, there is a lot that has been unexplored. So there's a lot we have yet to learn. And the more we study the ocean ecosystem, the more we're learning how it works, how it responds to things like stress. There's a growing problem with things like pollution and world fisheries that are stressing the oceans tremendously. Essa questão é uma questão complexa, mas envolve dois atores, que é o público e o privado. Quer dizer, o privado é muito simples para as pessoas entenderem, que é aquela pessoa que pega uma guimba de cigarro, ou um canudinho, uma tampa de garrafa, um saco plástico, enfia na areia e some da vista dela. Ela não sabe que aquele resíduo que está sendo incorretamente colocado na areia vai matar um animal marinho. Então, porque as pessoas às vezes acham que só o poder público é que tem a capacidade de mudar alguma coisa. Não, nós temos a capacidade de fazer melhor e não fazer esse tipo de coisa. Não jogar um cotonete, o fio dental no vaso sanitário, que isso vai acabar indo para os oceanos. Então, tem várias coisas que as pessoas podem fazer para evitar essa poluição, que é considerável. Mas a questão de poluição dos oceanos, ela envolve, lógico, os governos, os países, né, que hoje é um grande problema. Você tem poluição marinha de variadas coisas, né? Você tem óleo, você tem metais pesados, você tem uma série de poluições que estão afetando consideravelmente. Outro problema é a pesca. Existe uma pesca que é predatória, existe a sobrepesca. A pesca predatória é aquela pesca que é feita de forma incorreta, ilegal na maioria das vezes. E a sobrepesca é a pesca feita de forma correta, porém acima do limite. Variables y mucho más abundantes que lo que vemos en tierra. Lo que pasa es que como no los vemos, muchas veces no somos conscientes, pero en el océano hay muchísimas más especies que en tierra. La inmensa mayoría de ellas no están descubiertas, conocemos apenas unos cientos de miles de especies marinas, pero se calcula que hay millones de especies desconocidas. Y no solamente en número de especies, sino en el tipo de organismos que encontramos. Olha, ainda tem muito para conhecer. Talvez a quantidade a ser conhecida talvez seja igual ao que a gente já conhece. Ainda tem muita coisa desconhecida. Você tem 3/4 do planeta são oceanos. Então, oceanos profundos, inclusive. Então, você tem muita coisa ainda a ser descoberta, muitos ecossistemas que ainda estão sendo descobertos, novos. Acabamos de descobrir agora, alguns meses atrás, um ecossistema novo no norte do Brasil. Foram descobertos agora, acho que no Mediterrâneo, foram descobertos novos ecossistemas profundos. Então, tem muita coisa a ser descoberta e eu acho que o mar e os oceanos têm um grande potencial de pesquisa científica, não só para comportamento e reprodução de animais, mas também para fins medicinais. A gente tem muita coisa para descobrir. Existe um universo lá esperando exatamente pessoas, estudantes, gente que queira buscar esse tipo de conhecimento. Seres que a gente pensa somente nos livros, talvez em outros planetas, eles estão lá nos oceanos, nos esperando, nos aguardando, exatamente para que a gente descubra, para que a gente veja a beleza, a maravilha que tem lá disponível para toda a nossa humanidade.
imensidão repleta de mistérios. Embora os oceanos estejam comumente divididos em 5 partes, eles são um corpo contínuo de água que cobre uma área de 360 milhões de quilômetros quadrados, constituindo 71% da nossa superfície. Mas além de vastos, os oceanos são extraordinariamente profundos. O seu ponto mais fundo está a 11 quilômetros da superfície. Isso quer dizer que o Everest, a montanha mais alta terrestre, ficaria completamente submergida neste local. Quando nos deparamos com estas incríveis dimensões, é difícil não perguntar: quanto ainda nos resta conhecer? Quais são os enigmas que este rico ambiente marinho possui? Not too long ago, Malaysian Airlines Flight 370 disappeared somewhere down in the southern part of the Indian. Eles fazem parte do plâncton. E também uma série de outros organismos, por exemplo, os crustáceos, são mais conhecidos, por exemplo, os caranguejos, as siris, as lagostas, mas muita gente nem ouviu falar que existem crustáceos pequenininhos, de alguns milímetros ou menos, que são chamados de microcrustáceos, e eles fazem parte do zooplâncton. E qual que é a importância do plâncton para o oceano e para a atmosfera da Terra? O fitoplâncton é responsável pela produção do oxigênio do nosso planeta. Ele é o grande produtor do oxigênio do nosso planeta. E também consome, né, o gás carbônico, né? E o zooplâncton e o fitoplâncton juntos servem de alimento para uma série de animais no mar. Então, os menorzinhos são comidos pelos maiores, que são comidos pelos outros, que são comidos pelos outros. Então, é uma cadeia alimentar, né? Na verdade, mais uma teia alimentar que a gente tem. E no qual, então, todos esses organismos são bastante importantes. Una característica que tienen los océanos que es diferente de lo que vemos en tierra es que toda esa biodiversidad está muy concentrada en determinados lugares. Gran parte del fondo marino no tiene apenas vida y eso es lógico porque no tiene fuente de energía. En las profundidades marinas no llega la luz del sol, por lo tanto no tenemos producción, no tenemos fotosíntesis y apenas hay organismos que puedan vivir en esas condiciones. Los poquitos que hay son animales que llamaríamos carroñeros. Son unos pocos peces, algunos invertebrados que viven de lo que cae de arriba. De los restos de comida que puedan conseguir de la parte superior, de eso viven. Sin embargo, en las zonas donde sí tenemos producción, que es en la superficie del mar, en las costas, ahí es como que se acumula y ahí tenemos una biodiversidad increíble en algunas zonas, como por ejemplo serían los arrecifes de coral, otras zonas como pueden ser los manglares, determinados tipos de ecosistemas costeros que se consideran los más productivos y los más diversos en cuanto a diferentes organismos que conviven allí. Dentro da diversidade que vemos nos oceanos, encontramos lugares e criaturas improváveis. A escuridão pela carência da luz do sol, que foi filtrada por metros e metros de partículas, constitui um ambiente aparentemente inóspito. Quem poderia viver em tais condições hostis? Frio, pressão, escuridão. Mas inclusive nestes ambientes, em sua maioria ainda desconhecidos ao ser humano, o oceano mantém ocultas criaturas surpreendentes. Evidências que inclusive poderiam nos fazer questionar as condições que até o momento tínhamos como fundamentais para a existência de vida na Terra, como por exemplo a fotossíntese.